Por favor, agradeça a palavra ao pastor se colocar aqui. Diz assim a palavra do nosso moço. Disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da minha fazenda, que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo juntou-se tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo desolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome. Começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pareço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantou-se e foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se no pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: traz depressa o melhor vestido e vestam. Ponha um anel na mão e alpaca nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comemoramos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, quando veio e chegou perto de casa, ouviu música e danças. E chamou um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vendo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Palavra do Senhor. Fecha os teus olhos, por favor. Pai, chegou o momento de ouvirmos a tua voz, a tua oração. Aqui apresentamos um culto diante do teu trono soberano, Jeová. Importa que o Senhor fale conosco, que eu diminua e o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém? Faz favor, para o teu assento. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Bom dia a toda a igreja. Bom dia a todos. É sempre um motivo de muita alegria, muita honra estar aqui diante do povo de Deus. Amém? Eu agradeço sempre a Deus a oportunidade de ter me concedido aqui na terra de Bidu, e em especial, ao particular, a liderança da igreja que tem nos honrado com esses convites para poder partilharmos a palavra do Senhor. Amém? O conhecimento é válido quando é partilhado. Tenho eu a certeza que o texto que foi lido não é surpresa para ninguém aqui. E se tem alguém que para ele esse texto é surpresa, então veio no lugar certo, no dia certo. Porque este texto, na verdade, o capítulo 15 em si, fala sobre os perdidos. O capítulo 15 começa a mostrar que Jesus sentou e se reuniu ao lado dele os fariseus, os publicanos, os doutores da lei. Em poucas palavras, todos aqueles que questionavam, duvidavam a autoridade de Jesus, tinham sempre, procuravam ver aquilo que Jesus podia falar, fazer
cometer algum erro, porque nós sabemos que tem aquele grupo de pessoas que às vezes está sempre aí para procurar as nossas falhas. E assim era esse grupo de pessoas que estavam reunidos neste lugar. E de repente Jesus traz 3 parábolas para tentar espelhar aquilo que era a intenção de Deus. Então você vai ver que no capítulo 15 tem as parábolas dos perdidos, não é? Ele começa a falar sobre a ovelha perdida, fala sobre um pastor, que é um tipo de linguagem que para nós todo não tem muito sentido, e Jesus tinha essa particularidade, dependentemente do grupo que ele estava reunido, ele trazia uma parábola que se enquadrava. Talvez você ao ler essa parábola, para ti vai ser só uma parábola, mas para o judeu, ele contextualizou um grupo de pessoas que entendiam, se enquadravam naquele lugar. Então, muitas das vezes, eu creio que não é novidade para vocês saber que um dos negócios mais subsaídos em Israel era o gado. Eles tinham pasto, tinham gado, e era assim que eles sobreviviam. Então, quando Jesus estava a falar sobre a parábola das ovelhas, aquelas pessoas que lá estavam, pelo menos 50% a 40% entendiam aquela linguagem, porque eles criavam o gado. Então Jesus está dizendo, quando de vocês que têm 100 ovelhas, sai para pastar, depois se apercebe que lhe falta uma ovelha, não vai deixar as 99 para ir buscar. Por quê? Porque 100 ovelhas dava um outro perfil. Quando você já tem um número de 100 ovelhas, você já está num outro patamar. Se você tem 99, tem 80, ainda estás a trabalhar para atingir pelo menos um mínimo de 100, que era o grupo normal para que um pastor pudesse apresentar. Então Jesus pega a segunda parábola que fala sobre a dracma perdida. Ali, Jesus está a enquadrar as mulheres, está a fazer com que as mulheres possam se sentir ou se enquadrar naquilo que a palavra quer fazer entender. Por quê? Porque quando estamos a falar da dracma perdida, para ti pode ser uma coisa simples, uma coisa comum. Às vezes você nem para prestar atenção o porquê que era tão valoroso aquela mulher procurar uma dracma, se nós olharmos a dracma como um contexto de dinheiro. Mas tente imaginar, creio que as mulheres vão entender melhor, se você tem um sapato bem bonito e o outro pé perde, então não interessa o quão bonito o teu sapato seja, se não tiver o outro pé, já não tem nenhum valor. Então o valor daquela moeda que se perdeu estava porque fazia com que eles ficassem completos. Era necessário que tivessem 10 dracmas para que tivessem valor, porque perdendo-se uma, todas as outras que sobraram já não têm valor. Então Jesus está trazendo uma linguagem para que as mulheres pudessem se aperceber, na verdade, o que é uma perca. Por quê? Porque se você tem algo que muito gosta, algo que muito valoriza, algo que você muito ama, você perde. Por mais que sobra alguma coisa, mas você já não pode usar por causa do que perdeu. Eu creio que nós temos aqui sapato de estimação. Eu creio que nós temos algumas roupas, alguns pratos que muito nos marcam. Mulheres entendem melhor sobre pares de brinco, algumas bijuterias, algumas coisas que só podem se usar como jogo, assim como o ovo. Se você, por exemplo, vai comprar alguma coisa na loja e você sabe que tem que comprar um jogo de louça, um jogo de talheres ou de copo, se tiver um partido, já não vais levar aquela caixa, porque já não tem valor por causa daquilo que falta. Assim Jesus estava a trazer essa linguagem para as mulheres que estavam ali sentadas. E em último lugar, ele traz a linguagem para que todos os pais pudessem se encontrar. Ele traz uma linguagem para os judeus poderem se entender. Porque quando você lê essa história como angolano ou namibiano, você não vai perceber bem o que ele quer ensinar. Mas quem é judeu, essa história é confrontadora. Por quê? Porque Jesus está dizendo, um pai tinha 2 filhos. A alegria de qualquer judeu é você ter rapaz, é você ter filho, porque você dava continuidade da riqueza. A riqueza de um judeu era visto pelos rapazes que você tem. Se você tem um filho, as pessoas pagavam. Quem tem filha, paga quem tem filho para poder ter. Você que tem uma filha tem que ter dote para ir casar com alguém que tem rapaz. Então era uma honra numa casa ter 2 rapazes. Mas Jesus vem confrontando os judeus, dizendo para ele, o menor, não é o mais velho, amado, o menor pediu a sua riqueza, dizendo, pai, dá a minha parte, da parte que me pertence. Eu sei que vocês sabem que herança tem que se receber quando alguém morre. Posso ouvir um amém? Não, mas esse cara pediu
pediu a herança dele do pai ainda vivo. Disse: pai, dê-me a minha parte, porque eu quero ir embora. Imagine a tristeza de um judeu que tem um filho, mas não esperou o pai morrer e está a pedir a sua parte. E além de pedir a parte, decidiu ir embora, ir para longe, porque todo judeu quer que o filho fique perto, quer que o filho fique ao lado, para poder apacentar, para poder conhecer o negócio do pai, dar continuidade daquilo que é o negócio. Mas esse filho está a pedir tudo, gastou tudo que tinha. Então, na mentalidade do judeu, ao ouvir isso, está a dizer: esse filho tem que sofrer, esse filho tem que morrer, esse filho já não tem mais nenhuma esperança. Vê que ele diz que esse filho gastou tudo que tinha e começou a passar fome. O judeu que está a ouvir já está triste porque saiu, mas já está a começar a ficar satisfeito porque está a dizer que ele merecia tal sofrimento e vai decidir comer a comida dos porcos. Vê como é que a história está cada vez mais a descer. O porco é o animal mais imundo para o judeu. Um judeu não pode tocar, não só não comer, não pode tocar no porco. Até os dias de hoje, mesmo no avião, quando vai subir um judeu, tem que anunciar para eles colocarem outra comida, porque o judeu tem uma comida importada, tem que ser feito lá em Israel, não podem cozinhar em outro lugar. A comida deles sai da terra deles para evitar contaminação, até os dias de hoje. Então imagine naquele tempo, o judeu a pegar no porco e a comer a comida que o porco comia. Para alguns judeus estão a dizer: bem feito, ele merece. Mas para o surpreender da história, Jesus faz esse filho voltar para casa. E esse filho voltando, os judeus já estão tristes, dizendo: pobre, ele desrespeitou seu pai, ele desonrou seu pai, mas ainda assim estava a voltar. E o pai em nenhum momento perdeu a esperança de que o filho voltaria, porque a Bíblia diz que o pai estava à espera de seu filho. Então eu hoje quero refletir com alguns irmãos que podem me ouvir nesta manhã sobre voltando para casa. Amém? Fala no teu irmão ao lado: voltando para casa. Agora ele diz assim: volta para a casa do pai. Fala outra vez. E fala mais uma vez. Amados, quando você lê essa história, você percebe que tem algumas coisas que não fazem sentido numa leitura rápida, mas que depois você começa a perceber melhor qual é o pai que nós temos. O que Jesus queria ensinar para os judeus era o tipo de Deus que nós temos. Porque os judeus tinham a mentalidade de um Deus que Moisés lhes fez perceber, um Deus juiz, um Deus que julga, que condena, um Deus de lei, de mandamento, um Deus que pune quem erra. Mas Jesus está a apresentar um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que aceita. E esse ensinamento era confrontador. Então você vai perceber que quando Jesus está a falar sobre a dracma perdida, Jesus está nos fazendo entender que nós precisamos parar para prestar atenção o que está em falta em nós. Muitos de nós, amados irmãos, não nos vimos como a ovelha. A diferença da ovelha e da dracma é que a ovelha tinha consciência que se perdeu, mas a dracma não sabia que perdeu. Quem sabia que a dracma se perdeu era a dona. Eu não sei se você está percebendo. Deixa eu tentar te explicar melhor isso. É que a ovelha tinha consciência que perdeu, mas não sabia voltar. Não interessa o quanto a ovelha se esforçasse, se não fosse a busca dela, ela nunca poderia voltar. É o primeiro grupo de pessoas que eu encontro aqui. Pessoas que se perderam, mas não sabem como voltar. Pessoas que ao longo da trajetória do cristianismo começaram com muita garra, começaram com muita força, começaram com muito amor, com muita paixão, e de repente perderam. Eles já não sentem prazer numa mensagem, já não sentem prazer na oração, numa leitura bíblica, num louvor entoado pelo coro, já não sentem prazer num culto. Por quê? Porque se perdeu. Ele não consegue voltar. Quantos nossos irmãos que antes cantavam conosco no coro, hoje estão na discoteca? Quantos estão a festejar? Quantos hoje estão a beber a torta direita? Quantos que antes eram a nossa aspiração, hoje estão aí a pecar, a viver deliberadamente? Aqui está apontar para o grupo de pessoas que se perdeu e não consegue voltar. O segundo grupo de pessoas que eu encontro aqui, que é de dracma perdida, é daquele que perdeu, mas
mas só você sabe que perdeu. Amados, tem pessoas que estão perto de você, não sabem daquilo que você perdeu. Porque tem muita gente que está aqui na igreja e já se perdeu há muito tempo, amado. Porque o pior não é aquele que se perdeu distante, é aquele que se perdeu em casa, porque a dracma perdeu aonde? Em casa. Amados, nós estamos a perder a essência da igreja. Nós perdemos amor, perdemos a capacidade de perdoar. Amados, nós já não somos completos. Por quê? Porque perdemos aquilo que poderia nos completar, aquilo que poderia nos fazer estar satisfeitos. Uma coisa é alguém me ouvir aqui a pregar e se maravilhar. Não, meu irmão prega bem, não, o pastor prega bem por aí fora. Mas eu me conheço, eu sei aonde é que eu perdi a minha essência. Aonde é que você perdeu a tua essência? O elogio muitas das vezes nos tira o direito de analisarmos aonde temos falhado. Por quê? Porque de tantas pessoas pensarem que nós somos bons, nós também estamos a pensar que somos bons. O pior não é quando os outros te consideram boa pessoa e você não ser. É quando você tem consciência que você não presta e pensa que é boa pessoa. É quando você tem... Eu já vi pessoa que está a mentir. Ele sabe que é mentira, mas ele até também está a acreditar na própria mentira dele. Sabe que alguém está aqui? Você está a perder algo que você não está a reconhecer. Amado, se não for você a parar para varrer, fazer uma limpeza na tua vida, não tem como. Por quê? Porque a ovelha se perdeu, não conseguia voltar. A dracma perdeu-se dentro, ela não tem consciência que perdeu, ela precisa de você. A dona é que tem que parar para fazer uma análise. O que é que eu estou a perder em minha vida? O que é que eu estou a perder? Como é que eu era antes? Como é que eu estou a ser hoje? Porque, amados, nós começamos a nos conformar com o cristianismo que vivemos, o ritmo que ganhamos e pensamos que somos boa pessoa. Começamos a fazer novas doutrinas. Eu tenho dito assim, até para mim que sou pastor, que às vezes você, depois de chegar em um tempo, você começa a pensar que você já é capaz de criar leis. Tem que ter pessoas de fora para te advertirem como você tem andado, de criticar. É por isso que eu gosto dos inimigos. Os inimigos nos ajudam. Eles nos fazem sempre ter cuidado com os nossos passos, ter cuidado com as nossas condutas, com as nossas palavras, nossas atitudes. Porque, amado, chega um tempo que você começa a conseguir até justificar o pecado. Você consegue convencer aos outros que o teu pecado é normal. Mas, amado, você precisa ser sincero contigo. Porque você não é cristão por causa de mim, você não está aqui hoje sentado porque querias ouvir o pastor, querias cultuar e mostrar a roupa nova. Não! É porque você entendeu que você precisa de um Deus. E esse Deus hoje está a dizer o que é que está perdido em você. O que é que está perdido? E em último lugar, o terceiro grupo, que é o meu centro de mensagem hoje, é os que precisam voltar para a casa do Pai. Eu posso ouvir um amém? Amém. Vamos analisar a parábola do filho pródigo. O tempo vai permitir. O que é interessante, olha para o filho. Ele está pedindo a herança antes do tempo. Normalmente, para você pedir herança de alguma coisa, a pessoa tem que morrer. Amém? Herança é de pessoa morta. É jurídico isso. O pai deixa um testamento e os filhos herdam. Amém? Amém, igreja? Amém. Não tem ninguém que pode vir a herdar alguma coisa antes do tempo. Então o que o filho está falando? Pai, dê-me a parte que me pertence. Não, não te pertence ainda porque eu estou vivo. Amém? Mas vê como é que é esse pai. Este texto está nos fazendo entender de pessoas que acham que estão muito tempo na igreja, estão a perder a juventude. Não, estou a ficar velha, eu estou na igreja, essa roupa eu tenho que ter. Não, eu quero poder curtir. Quantos de nós sentimos que a adolescência está a arder? Nós precisamos mostrar quem nós somos, usando algumas roupas, algumas coisas da moda, porque senão não estou a ficar velho. Nós queremos aproveitar a idade, a igreja está a nos pegar. E nós chegamos ao Pai e dizemos, demos a parte que nos pertence, porque me pertence namorar à toa, me pertence usar o meu corpo como eu quero, me pertence usar o dinheiro onde eu quero, me pertence fazer da minha vida o que eu quero, meter tatuagem onde eu quero, usar brinco como quero, vestir da forma que eu quero, porque isso me pertence.
Se nós olharmos esse texto de uma forma pejorativa, nós vamos ter que analisar esses aspectos que eu apresentei. Mas se olharmos para uma forma positiva, pense comigo. Essa criança ou esse jovem estava cansado, porque este jovem não queria liberdade, não queria dinheiro, porque ele já era rico, nunca lhe faltou nada. Amém? O que esse jovem queria era independência, andar por conta própria, poder governar a sua vida. Se você pensar de uma forma positiva, ele não estava a ser errado. Você vai dizer, pai, é o momento de eu viver a minha vida. Eu quero pelo menos que me dê alguma coisa para viver a minha vida. Agora vamos tentar conjecturar a nossa vida. Existem muitas pessoas aqui que têm orado a Deus para que o Senhor conceda-lhe alguma coisa e têm estado triste com Deus porque o Senhor não lhes dá, porque sente que Deus não quer que ele viva a sua vida. Quantos de nós temos pedido a Deus cura, pedimos a Deus dinheiro, pedimos a Deus emprego, pedimos a Deus bênção, e quando não recebemos a bênção, o que é que nós falamos? Que o Senhor não nos abençoou, ficamos tristes com Deus, porque Deus não é conosco. O que é que Deus está nos ensinando nessa parábola? Que existem pessoas que gostam de pedir a bênção antes do tempo. E esse texto está a me ensinar que existem tempo para se receber bênção. Então quer dizer que tem pessoas que estão tristes com Deus porque não tem lhes abençoado. Não é porque Deus não quer te abençoar. Deus está a te ensinar que bênção tem tempo. Bênção fora do tempo pode se transformar em maldição. Eu não sei se eu estou a falar alguma coisa para você. Deixa eu tentar ser mais claro. Tem coisas que se você receber agora, você vai usar mal, porque não tem estrutura. Aqui esse texto está a me ensinar duas coisas para a bênção. Quer dizer, que a primeira coisa que eu aprendo é que a bênção depende do tempo para receber. E bênção depende da minha maturidade. Ou seja, não é que não tem bênção. Se eu não estou a receber, o problema não está na existência da bênção, está na ausência da maturidade de usar bênção. Quer dizer que se eu não estiver capacitado para ser abençoado, não interessa ser quanto jejum que eu estou a fazer. Olha isso aqui para mim ouvir. Não, porque eu vejo pessoas dizer, não pai, eu vi o fulano, Deus lhe abençoou, eu vi o ciclano, também lhe deram. Vê como é que é na igreja. A igreja às vezes também tem pessoas que faz mesmo sentir mal. É tipo concurso. Aquele, você está aqui já há 10 anos, aqui a orar e nada. A irmã veio, o primeiro dia se apresentou, e você está vendo, no segundo domingo, a irmã vem testemunhar, o Senhor me abençoou, e para te dar mais raiva, aquilo que você está orando há 10 anos, Deus me deu há 7 dias. Meu trabalho apareceu, e você começa a dizer, pai, como é que é? Eu estou aqui, você às vezes que estava a lhe aconselhar, você às vezes que estava a lhe nortear, você às vezes que estava a lhe guiar. Se você não tem equilíbrio espiritual, você até fica com raiva dele, é capaz de dizer, nunca mais vou falar contigo, é capaz de dizer, você é muito ambicioso, porque há coisas às vezes que irrita. Você está vendo os outros não a ser abençoados, mas você não. Amado, a bênção não tem a ver com o tempo, tem a ver com a tua preparação. Tem vezes, amado, que a bênção depende do tempo de ser abençoado, mas tem vezes que depende da tua preparação. Tem bênção que se não chegar o tempo, você não pode pedir, mas tem bênção que se não chegar, se você não estiver preparado, você não pode pedir. O que é preparação? Amado, preparo não tem a ver com idade. Será que alguém está aqui? Eu estou conversando com a minha esposa e disse, o problema é quando as pessoas dizem, não, casei cedo, casei errado, é por causa da idade. Não, casar cedo e não casar não tem a ver com a idade. Tem pessoas que com 22 anos são maduras, tem pessoas com 30 anos são infantis. Olha isso aqui. Se você casar com alguém de 30 anos infantil, é trabalho. Será que você está percebendo? Não, porque não tem a ver com a idade, tem a ver com a maturidade. O mesmo acontece com a bênção. A bênção não tem a ver com a idade que você atingiu. Não interessa quanto tempo você está aqui na igreja. Não é o tempo da igreja que gera bênção, amado. Não é o tempo da igreja. Eu conheço pessoas que eram meus professores da Metodista. Meus professores me ensinaram na EBF, me ensinaram a Bíblia, me deram a primeira oportunidade para pregar. Hoje me chamam de pai, por ser pastor, e eu oro por eles, ajudo, porque não é o tempo, amém? Amém. É a maturidade que você vai. Como pode dizer que eles são imaturos? Na área espiritual, não atingiram um nível de maturidade para determinados entendimentos.
Então você precisa entender que não é quanto tempo. Tem pessoas aqui que antes de vir na igreja já estava aqui a orar. Já era da igreja, amém? Já orava, já cantava no coro, já andava de cima a baixo para pregar, mas cresceram, nós nascemos, crescemos, agora estamos aqui, viramos pastor, estamos a pregar, está sempre ali. Não é o tempo, amém? É o quê? A maturidade. É por isso, amada igreja, gasta tempo com Deus. Não é quando estás aqui sentado, não. Porque o Senhor te conhece no oculto. Ele sabe o que você faz e o que você não faz. Muita gente está saindo. Eu estou a te apresentar isso por quê? Porque é a razão das pessoas irem embora. As pessoas estão embora porque estão a achar que Deus não está lhes abençoar. Estão a perder muito tempo na igreja. É muito tempo que eu estou a orar. É muito tempo que eu estou a buscar a palavra. É muito tempo ali e nada está acontecendo. Amado, não está acontecendo. Por quê? Porque tem a ver com a tua maturidade. Será que você está percebendo? Trabalhe na tua maturidade. A segunda coisa para acontecer o que é? É o tempo de Deus. Tem coisa que não tem a ver com a tua maturidade. Tem a ver com o tempo que Deus estabelece as coisas. Porque você tem pressa. Na nossa mentalidade humana, se eu comecei a orar uma coisa hoje, Deus tem que me dar amanhã. Quando nós lemos a Bíblia, você lê uma coisa que levou 30 anos em 5 segundos. Quando você lê que José foi levado para o Egito, parece uma coisa banal. 17 anos ele ficou no Egito. Será que você está percebendo? Deus prometeu a Abraão que vai lhe dar filho 25 anos. Ele teve que esperar. Então, tem coisas que não tem a ver com você. Tem a ver com quê? Com Deus. Não é tua falta de maturidade. Talvez você seja maduro. Talvez você já está preparado. Talvez você já está no tempo. Mas ainda não chegou o tempo de Deus. Porque Deus sabe todas as coisas. O que Jesus está a ensinar é que tanto o filho que foi, tanto o filho que ficou, os dois não tinham entendimento. Se você parar, eu pulando um pouco o versículo, você vai ver que o pai foi buscar os 2 filhos. Falei, mas é difícil para vocês. Ele foi buscar o filho, esperou primeiro fora o que foi, depois voltou, e foi buscar o segundo porque não aceitou entrar, porque encontrou o irmão em casa. O pai foi buscar os 2 porque os 2 filhos, tanto o que foi, tanto o que ficou, não tinham entendimento. Estamos fazendo entender esses 2 filhos que tem tempo, ainda tem aquele que pode ficar, mas tem que esperar o tempo. Tem que ter a maturidade. O segundo mais velho tinha a maturidade de ficar, mas não sabia usar. Porque tudo que estava em casa, se você ler esse texto, você vai perceber uma coisa muito bonita. Quando o pai dividiu a herança, dividiu em quantas partes? Dividiu em quantas partes, igreja? Fala do teu irmão em 2. Fala de novo em 2. Fala, o menor levou uma parte e o mais velho ficou com outra parte. O menor levou uma parte, o mais velho ficou com outra parte. Agora vê o que o mais velho vai reclamar. Pai, eu estou aqui contigo há muito tempo, nunca me deste nada. Vou te dar o que é teu. O pai que não tinha nada, está na Bíblia. Nos primeiros versículos ele repartiu os bens em. Você quer ir embora, leva, mas você que está ficando também? Mas ele não queria usar. Será que você está entendendo? Porque ele não tinha entendimento do que aquilo que está ali é dele. Nós temos a percepção do que aquilo que nós não sabemos que é nosso, Deus não nos deu. Por isso é que tem muita gente aqui na igreja a não orar. Tem muita gente que só está vindo fazer verbo encher, porque acha que Deus não gosta dele. Deus faz separação. Essa é a mentalidade do filho que ficou. Que Deus faz separação das coisas. Amém? Mas Deus não fez separação. Amado, o fato de você não saber usar o que você tem, a culpa não é de Deus. Deixa eu vou terminar. Deixa eu explicar. O filho foi, ele pediu a herança, e nós vamos perceber que muitas das vezes a coisa que nós não recebemos não é porque Deus não quer nos dar, amém? É porque ainda não chegou o tempo. Quando estamos a falar de tempo, tempo da minha maturidade, primeiro ponto. Segundo ponto, tempo de Deus agir na minha vida, amém? Não basta chegar no meu tempo de maturidade. Não, quando chamaram Jesus, com 12 anos podia fazer milagre. Esperou 30 anos para quê? Para dizer que tudo tem
tempo para acontecer. Amém? João Batista diz no ano que reinou, Deus é detalhista. Quando a Bíblia está dizendo no ano que reinou, está querendo ensinar alguma coisa naquele reinado. Porque existem acontecimentos no ano, acontecimentos no país, acontecimentos em nossas vidas que despertam alguma coisa em nós. Se esses acontecimentos não acontecem, não vêm acontecer, então aquilo não pode despertar. Aqueles problemas, às vezes, que nos frustram, são problemas que nos levam até o trono de Deus. São acontecimentos que Deus gera. Imagine você, eu ainda não tenho nenhum tipo investigador, e percebe que se na verdade ele não passasse aquele problema, se ele ia orar, se ele ia buscar Deus, se ia meditar. Muitos de nós somos frutos de problemas aqui na igreja. É por isso que eu, como pastor, não oro para o problema do irmão acabar. Porque tem irmãos que só são crentes com problema. Quando estão a passar perseguição, são espirituais. Mas que o pastor ora toda a madrugada. Deixa o problema passar. Essa coisa da igreja é para fanático, tudo também é espiritual. Também é exagero. É porque não estás a passar problema. Porque no problema até gato é bruxo. Esquecem que gatos são animais normais que miam naturalmente. Se um gato está miando, ele já é assistindo. Já quer levar o que é assim, já não chega. O problema é ficar te fazer ver as coisas assim. Alguém está aqui? É. Mas esse filho pegou e gastou tudo o que tinha. Por que ele gastou tudo o que tinha? Porque ele não tinha maturidade para receber as coisas. Não tinha maturidade para ter as coisas. Mas entende que Deus, muitas das vezes, mesmo sem você ter maturidade para gerir o teu corpo, Deus deixa você gerir o teu corpo. Porque Ele não quer que você pense que você é um robocop. Que você tem que estar aqui, por mais que nós te ensinamos, quem que está aqui que não sabe que fornicar é pecado? Quem que está aqui que não sabe que aquilo isso é pecado? E mesmo assim faz. Não tem pecado que nós cometemos que nós não sabíamos que não podíamos cometer. Será que alguém está aqui? Ele permite isso. Porque Ele não quer que nós ficamos escravos. Ele quer que nós entendamos o que é ser livre. Nós devemos lhe servir por amor, não por obrigação. Então, às vezes, para você entender, para aquele filho entender o amor do pai, ele tinha que ir embora. E quando ele estava fora de casa, ele não gastou tempo para aprender como se gera dinheiro. E gastou. E viu uma coisa extraordinária. Aquele filho lembrou não do pai, lembrou do pão. Na minha casa, os jornaleiros comem melhor do que eu. Imagina, que esse filho está fora de casa e ele está a começar a comer de tanta fome, está a comer comida do porco. Não é o porco que está a comer a comida dele, amém? Ele que está a comer a comida. Não, eu estou a falar alguma coisa para alguém aqui. Nós mundanos que estamos a comer nossa comida. Será que alguém está aqui? Nós é que estamos a comer. Amados, eu já vi crente a pecar que até mundano questiona. Já vi mesmo crente, onde ele está errado. O que está a fazer, conforme está aguentou, você começa a perguntar, é o mesmo crente? Não, porque mundano você sente que tem muitos que têm consciência. Tem aqueles que eu já vi pessoas dizer assim, eu moro a ver com o banheiro da igreja, não vou só se mentir. Mas tem outros, vem mesmo aqui na igreja. Olha isso aqui. A irmã daqui e dali, todos já passaram com o mestre. Não ensino você. Já passaram com o pastor. Para não falar mal do mestre daqui, irmã. Você vê que, você quando para, hoje, por exemplo, não sei aqui na Namíbia, não andei em muitas igrejas, em Angola, dá medo olhar para os pastores. Você se fala assim, sou pastor, as pessoas já não olham para ti com aquele respeito. Pode ter duas pessoas que vão te olhar com respeito, mas vai ter 8 que vai te olhar assim. Pastor também, todos gatunos. Vão lembrar sempre de um roubo, vão lembrar de um pastor que violou, vão lembrar de um pastor que mentiu, vão lembrar de um pastor que está a roubar, de um pastor que está a manipular e receber dinheiro. Agora é assim. Porque as pessoas é que estão a comer comida do porco. E os pastores que estão aí nos quimbanda para ir buscar feitiço, para encher a igreja. Será que você está entendendo? Não é os porcos que estão a comer nossa comida, não. Nós é que estamos a descer o nível de começar a comer a comida do porco. Uma coisa que antes nós olhávamos e dizíamos assim, isso é terrível, isso é abominável, isso não se faz.
faz. Quantos de nós começamos a fazer coisas que nós dizíamos que não se faz? Quantos de nós começamos a viver de forma que nós dizíamos aos outros que não se vive? É porque você está distante. Alguém está aqui? Porque, amado, você é quando dizer que você está aqui, não precisa sair da igreja. Mesmo aqui na igreja, se você está a comer comida do porco, ei, você está distante. Mas eu quero pegar a minha mensagem, o centro da minha mensagem está aqui. A Bíblia diz que aquela criança, aquele jovem, ao comer, ele parou e disse: na casa de meu pai tem muita gente que vive melhor, jornaleiros até tão melhor do que eu. Ele saiu como um filho, amém? Olha com quem ele está se comparando. Está se comparar como servo. Ele está a ensaiar para voltar como servo. O alvo da minha mensagem está aqui. Aquele jovem conseguiu voltar na casa do pai porque ele conversou com ele mesmo. A Bíblia diz: caindo em si. E ele disse: voltarei para a casa de meu pai e direi: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Amado, não é o que os outros dizem para você que vai te mudar. É o que você aprende a dizer para você mesmo que vai te mudar. Não é o que você ouve, não interessa o quanto eu grito, o quanto eu te falo, o quanto eu prego. É o dia que você chegar, parar, olhar no espelho e dizer: eu não era assim, não me chamaram para isso. Eu não fui chamado para ser uma vergonha na minha casa. Não fui chamado para ser uma vergonha na minha família. Não fui chamado para ser uma vergonha na igreja. Eu preciso mudar de comportamento. Eu vim para dizer para alguém: é o momento de você aprender a falar contigo mesmo. Você tem que parar e falar com você. Tem que parar e dizer, porque tem muita gente que não sabe o que você está passando. Tem muita gente que não sabe aonde você se perdeu. Tem muita gente que não sabe como você está distante. Mas você conhece. Você sabe qual é a alimentação que tem que satisfazer, que você tem comido nos últimos dias. Podemos pensar que estás a comer bem, mas sabemos que agora é comida de porco que nós estamos a comer. Então para e começa a conversar com você mesmo. Ei, é tempo de você falar contigo mesmo. Diga: preciso voltar para a casa do pai. Talvez alguns é para voltar, outros é para deixar, outros é para sair de onde estão. Mas uma coisa, Deus me trouxe aqui para falar contigo. Aprenda a começar a falar contigo mesmo. Não é o que os outros te aconselham que vai mudar. Eu já fui para pregar alguém. Quando acabei de pregar, ele disse: esse pastor aqui vai ouvir minha vida, perguntou da igreja que eu estava a passar para vir pregar, nunca mais vou na igreja, porque sentiu que a minha pregação era indireita para ele. Não parou para analisar. Eu preciso mudar. Eu não vim aqui para te julgar, para te criticar, dizendo para você que não gosta da igreja. Você que disse que a igreja são os piores, aonde tem as piores pessoas, sim. Na igreja tem as piores pessoas, sim, é verdade. Os mais brutos estão na igreja, sim, é verdade. Os mais calvos estão na igreja, sim, é verdade. Mas na igreja tem Deus que traz a mudança. Os doentes não ficam na rua, ficam no hospital, aonde os médicos vão vir cuidar dele. Então, se você sabe que na igreja tem piores, eles estão aqui para que o que é melhor venha consertar eles, para que aquele que é melhor venha transformar ele. Então não pensa que o fato de você pensar que os piores estão na igreja é razão para você ficar distante dele. Não, amado. Você precisa estar aqui para que você ensine nos falsos como é ser verdadeiro, para que você ensine nos bruxos como é tentar feitiçar aquela pessoa que tem o sangue de Jesus. Amado, nós temos mais valor no diabo, mais valor nos feiticeiros. Sabemos tudo sobre feitiço, tudo sobre diabo, mas nada sobre o amor de Deus, nada sobre a graça de Deus, nada sobre estar debaixo da proteção de Deus. Se um bruxo está aparecendo aqui, você vai lhe fugir. Se um pastor daqui pode ofender, pode falar mal do pastor, é normal. Te dá mais medo bruxo do que pastor. Por quê? Porque aprendemos mais coisas do mal. Ei, fale com você mesmo hoje. Porque aquele cara falou, mas não bastou ele falar para ele mesmo. Ele começou a andar em função daquilo que ele falou. Ele disse: voltarei para a casa do meu pai. Hoje eu vim falar para alguém que precisa voltar para a casa do meu pai. Hoje eu vim pregar para alguém que está compreendendo que o caminho que está criado não é um caminho justo, não é um caminho bom. Não é, cara. Não vamos esquecer, ainda existe um céu que tem nos esperado. Desde aquele momento que você ouviu aquela primeira mensagem que te fez vir parar na igreja, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. E na igreja, na minha casa, era obrigatório. Não foste na igreja, não tem dinheiro para ir na escola durante a semana. A minha mãe dizia assim para mim: se eu não sou tua mãe para você ir na igreja comigo, você não é meu filho para me dar dinheiro para você ir na escola. Vai na escola como você não quer ir na igreja, eu não quero te dar dinheiro. Então não ia na igreja porque gostava.
ia na igreja porque me castigava. E eu digo assim, uma vez disse a minha mãe, eu sou pastor por Pertua, estava bola bem, gostava de jogar bola no domingo, mas você sabe que nós estudamos desde a segunda a sexta, o único dia que tem para jogar bola é sábado e domingo, que todos os vizinhos jogam, mas você não, porque senão tua mãe vai te castigar segunda-feira e terça. Então você vê, quer dizer, até os pecados aprendi na igreja. Vim na igreja só com o corpo primeiro, porque se eu não viesse na igreja eu me bater. Mas hoje eu louvo e agradeço a Deus a vida da minha mãe, porque me castigou bem. Alguém está aqui? Amém. Mas eu quero dizer para você, seja uma mão firme no teu filho. Pai, seja uma mão firme no teu filho, porque essa liberdade da tecnologia está nos assustar. Hoje nós estamos a ser educados pelo telefone, pela televisão e o Facebook. Já não tem aquele momento de prazer, de lazer com o filho para conversar. Porque se você tem medo de ensinar sobre coisas pesadas no teu filho, quem vai lhe ensinar praticando. Alguém está aqui? Não, você ainda é criança, não pode aprender sobre sexo. Aquela pessoa que vai lhe ensinar não vai lhe ensinar só de uma forma que você podia lhe ensinar. Porque ele está a sentir aquilo. Alguém está aqui? Ele está a sentir a alteração no corpo dele. E você está achando que ele ainda é criança. Mas ele está vendo as novelas, está ouvindo os amigos. Vai te fugir, conversa com ele, pai. Conversa com ele, mãe. Não vamos perder os nossos filhos para o diabo. Jovens, aprende a conversar convosco mesmo. Para hoje, diz para você mesmo, esse caminho que eu estou andando não é caminho bom. Provérbios fala, há caminho que para o homem parece bom, mas o seu fim é para a perdição. Então pare, conversa com você mesmo e diga para você mesmo, voltarei para a casa de meu pai. Pai, eu hoje vou dizer, voltarei na casa de meu pai, porque minha mãe me ensinou que existe uma casa do pai. Então ensine no teu filho hoje como criança, para que amanhã ele saiba onde ele pode voltar para aprender alguma coisa. A Bíblia diz que quando ele estava a voltar, ele se ensaiou e queria voltar como servo. Mas o Deus que nós temos nunca nos recebeu como servo. Essa mensagem tem pessoas que não gostam, porque tem pessoas que gostam de um Deus que castiga, de um Deus que pune, de um Deus que está aí para te bater. Ei, volta na casa do Pai, porque quando eu pastor, vou começar a te lembrar, você não presta, olha só como é que você ficou. Estavas aqui bem, agora foste bebeste, ficaste todo acabado, agora queres vir na igreja, mas tem um Deus que dá te ver como novo. Para Deus você só está a voltar agora. A Bíblia diz que das coisas que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Dos novos pecados o Senhor não se lembra mais. Amado, não volta porque eu vou te aceitar. Eu não vou, eu sou terrível. Eu não gosto de pessoa falsa, eu não gosto de pessoa hipócrita. Mas Deus te aceita mesmo assim. Ele está dizendo, vinde a mim. Não olha para a tua conduta, não quero voltar, pastor, porque você não sabe como eu tenho falhado, como eu tenho vivido. Mas Deus está aqui para te dizer, eu não olho para as tuas falhas, eu não olho, amado. Deus não olhou para você porque vieste na igreja aqui hoje. Ele sabia que você ia mentir, ele sabia que você ia fornicar, que você ia alterar a tua vida, mas ainda assim ele olhou para você e disse, vou morrer por você, vou morrer por causa de você. Então eu quero te dizer que tem um Deus que tinha tudo para te julgar, não te julga. Ele é o único digno de poder dizer, não faz isso porque você não presta, mas é o único que está estendendo as mãos para te dizer, eu entendo como você está. Porque os judeus queriam que quando Jesus contasse a parte da volta, o pai tinha que fechar a porta e dizer, meu filho, vai ser mais aonde? Agora a tua vida está acabada. Não foste embora, não levaste teu dinheiro, vai aonde estás. Por quê? Porque na igreja tem irmãos como outro irmão. Que quando aquela pessoa que caiu volta, ele não quer que aquela pessoa volte a cantar no coro. Não quero que aquela pessoa volte a orar, porque aquela pessoa sempre vai te olhar por causa do teu pecado. Você só pecou uma vez, ele ainda pecava que ninguém sabe, mas como nunca descobriram dele, ele vai te olhar como você é mais pecador. Olha isso aqui. Mas Deus está dizendo para você assim, volta, porque a Bíblia diz que olhando de longe, o pai foi a correr buscando aquele filho. Eu estou dizendo que Deus tem esperado por você, igreja. Deus tem aguardado por você. Não é só você que está distante da igreja. É você que já não sente prazer no louvor. É você que já não levanta de madrugada para orar. Porque tem problemas, amado, que nos faz questionar a existência de Deus. Tem problemas que nos faz parar e dizer, Deus não se importa conosco. Deus não me ama. Como é que não está acontecendo comigo? E às vezes você acaba desistindo da igreja. Você se veja até começar a beber de novo. Você se veja
com você mesmo e volta naquele lugar de oração que você tinha, volta naquele programa de oração que você tinha. Às vezes eu digo para mim mesmo assim, eu tenho saudade do tempo que eu não conhecia muito a Bíblia, mas orava mesmo assim, mas buscava mesmo assim, acreditava mesmo assim. Confia nesse Deus, amado. Volta na casa do Pai, porque é o melhor lugar para se estar. É a única pessoa que vai te entender, é a única pessoa que vai te amar, é a única pessoa que vai te receber de braços abertos e dizer assim: traga a melhor roupa. Por quê? Porque essa roupa que você tem é uma roupa suja, vai falar do teu passado, vai falar dos teus feitos, mas Ele quer que você entende. Não é na rua que você vai mudar, não tem essa, porque não estou na igreja porque quero pecar. Vem mesmo aqui, pode pecar aqui, pega mesmo aqui, o pastor vai mandar pecar. Deus vai te mudar aqui, é aqui onde Ele vai trocar a roupa. O filho não trocou a roupa sozinho, precisou que o pai mandasse alguém trocar a roupa dele. Aqui é onde vai vir algum pregador que vai mudar a tua roupa, que vai mandar trazer outra sandália para você, que vai mandar colocar uma outra aliança no teu dedo e mandar matar o bezerro para poder festejar a tua volta. E a Bíblia diz que aquele filho disse: não, pai, nunca me deste nada. Sim, nunca te dei nada, porque tudo que tenho é teu. Eu vim falar para outro grupo de pessoas que estão em casa, mas não usam. Amados, a bênção não é para o céu, não é no céu onde você vai ter carro, no céu não tem cura, amado, no céu ninguém fica doente, no céu não tem coisas para ensinar. É aqui onde você tem que usar a bênção, amado. Deus não trouxe aqui só para dizer: irmão, vamos jogar. Eu sou aquele que, por intermédio da minha vida, a bênção vai entrar na minha casa. Amado, você é Xodó que Deus escolheu dentre milhares de pessoas que tem nesse país. Deus permitiu que você ouvisse essa mensagem para te dizer assim: diga para você mesmo que você não é devota, diga para você mesmo que você não é vergonha, diga para você mesmo que você é vencedor, você é vencedora, diga para você mesmo que você é o melhor que Deus tem. O que Deus quer te fazer entender isso: você é importante para Ele, igreja. Se coloca em pé, faz favor. Com a tua mão no peito, amado. Eu não sei se você é o filho que ficou ou o filho que foi, mas eu sei de uma coisa: precisamos voltar os dois para casa. Um precisa voltar mesmo sem sair, o outro saiu e precisa voltar. Eu gostaria que você por alguns instantes fechasse os teus olhos e parasse para pensar em que pé você se desviou da palavra do Senhor. Parasse para pensar como você tem levado a sua vida. E diga para Deus, fala contigo mesmo hoje: voltarei para a casa. Diga aquilo que você quer ver. Fala com você mesmo aquilo que está errado e você quer fazer certo. Fala com você mesmo aquilo que está errado e você quer fazer certo. Você não vai fazer certo por causa de mim. Então é você que tem que conversar contigo mesmo. Pai, a tua igreja se apresenta diante do teu trono neste momento. Nós saímos, soberano Jeová, mas queremos voltar. Pai, sei que o Senhor vai nos receber como filho. Assim como o salmista declarou: contra ti somente pequei. Já não sou digno de ser chamado teu filho, disse o filho pródigo. Aceita-me como teu servo. Aceita-nos, Senhor, de volta na tua casa. Eu sei, Pai de toda a glória, que aqui tem pessoas que estavam distantes. Fale com eles, soberano Jeová, e traga eles de volta na tua casa, em nome de Jesus. A igreja diz comigo amém? Amém. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Amém. Obrigado.